pessoal, vamos começar então falando sobre aquele item que é o mais caro, né? O item único, geralmente o mais caro na nossa viagem, que é a compra das passagens aéreas. Um item bastante relevante, né? No qual existem alguns pontos que eu vou destacar para vocês, que é preciso prestar atenção, dar algumas dicas e dar alguns bizus, né? Vamos então se ligar nesse vídeo. Então, pessoal, o primeiro ponto importante que vocês têm que saber é: compre sua passagem somente após você planejar o roteiro da sua viagem, né? Parece meio óbvio isso, né? O que eu quero dizer? Primeiro, planeje bem todos os lugares que você quer visitar, quais cidades você vai passar, se é uma cidade só, se são várias, se é mais de um país, para depois comprar sua passagem. Um exemplo prático aqui. Eu e minha esposa estamos planejando viajar ano que vem, agora em 2025, tá? Então, inicialmente pensávamos em Europa Oriental, a gente iria para Praga, de Praga para Viena, que é pertinho, Viena para Budapeste e pronto. Começamos a estudar o roteiro de viagem, a gente achou interessante acrescentar Croácia, Croácia é vizinha Eslovênia, Eslovênia é vizinho Alemanha, Alemanha ali é do lado da Suíça, então resolvemos, vamos para Praga, fazemos todo o roteiro da nossa viagem e depois voltamos da Suíça, lá de Zurique. Já pensou se a gente se precipita e compra logo de início essa passagem, chegando em Praga e voltando de Budapeste? Então, programe bem todo o seu roteiro. Como programar o seu roteiro? Assista todos esses canais sobre viagem maravilhosos que tem no YouTube, né? É a parte da viagem, talvez uma das partes mais gostosas, o planejamento, né? O Viagem na Viagem, que até é um canal já que existe. Outro canal muito bom, Rodrigo Ruas, também fala muito sobre várias cidades que ele conhece. Gabriel Lorenzi, Casal Sem CEP, o canal Coisas que eu Sei, do pessoal que mora lá na Itália, são fantásticos. Todos esses são canais fantásticos, falam de diversos locais do mundo. Então você tem uma cidade, tem um país de interesse, começa a assistir vídeos, né, sobre esse lugar que você quer visitar, que vai despertando atenção até sobre possibilidades de bate-volta, um país vizinho que dá para fazer. Por exemplo, ali em Amsterdã, pega um trem, em 2h30 você está em Paris. Pode passar o dia em Paris conhecendo, volta para Amsterdã. Pega um trem no outro dia, em 1h30 está em Bruxelas, conhece Bruxelas e volta. Várias possibilidades de bate-volta, né? Então, estude bem o roteiro, após estar bem solidificado aquilo que você quer fazer na sua viagem, aí sim, você vai procurar a sua passagem aérea para comprar. Próxima dica importante, gente, antecedência. Não deixe para comprar passagem na última hora, porque geralmente você não vai ter muita opção, vai acabar comprando uma passagem mais cara. Quanto antecedência? O máximo possível. Uma passagem, especialmente internacional, começa a aparecer para venda, para aquisição, 10 meses antes do voo. Exatamente, 10 meses. Por exemplo, eu pretendo viajar em setembro de 2025, em novembro, no comecinho de novembro, já começou a aparecer a passagem que eu queria viajar, tá? Ah, então apareceu, eu vou comprar logo o ponto mais barato? Não. Veja qual é a média, né? Antes de aparecer, antes de você comprar a sua passagem, comece a estudar qual é a média de preço e acompanhe diariamente para ver se ela entra em promoção. Se você viu que essa promoção que ela entrou é algo considerável, tá? Aí você pode comprar. Por exemplo, essa viagem que eu sempre estou relatando aqui, que é o planejamento que eu estou fazendo, que eu quero ir em setembro para a Europa Oriental, Alemanha, Suíça, Eslovênia. Inicialmente essa passagem estava R$ 7.500, hoje está R$ 8.500. Eu consegui comprar ela por R$ 5.700, né? Como são duas pessoas, já dá para ver o tamanho da economia que foi feito, tá bom? Vou dar agora em seguida também algumas dicas importantes sobre período para você comprar passagem, alguns detalhes importantes que você tem que prestar atenção para conseguir também um preço mais razoável, para você economizar nesse item que normalmente é o item mais caro da viagem. Próxima dica, né? Tipo de voo mais adequado para o seu planejamento. Como assim, tipo de voo? Veja se você quer ir e voltar da mesma cidade, né? Você compra uma passagem de ida e volta do mesmo local. Por exemplo, um amigo meu vai para a Itália, quer conhecer boa parte da Itália, ele comprou um voo para Milão,
vai circular a Itália toda ali. De Milão ele vai para a região Dolomitas, Dolomitas para Veneza, desce para San Marino, San Marino Florença, Florença Roma, Roma ele vai e sobe ali para Milão novamente e retorna de Milão. Comprou uma passagem de ida e volta de Milão. Outra possibilidade, uma viagem que eu fiz para a Itália. Fui para Milão, contornei tudo, fui até Costa Amalfitana, voltei de Roma. Então eu comprei a passagem de ida para Roma e de Roma voltei para o meu país. É a chamada múltiplos destinos, né? Indica qual é o destino inicial no qual você quer chegar e o destino final de onde você retornará. Fora isso, tem mais alguma coisa? Sim, veja se você quer optar pelo stopover, que agora está na moda. O que é o stopover? Algumas companhias aéreas que têm nodais, eles oferecem na sua conexão a possibilidade de você desce, conhece aquela cidade por 1, 2, 3 dias, em seguida volta e pega o seu voo para o seu destino inicial. Por exemplo, eu vou fazer a viagem para Praga, vou pela TAP, tá? A companhia aérea portuguesa, e tem uma conexão em Lisboa. Eles oferecem stopover, poder ser em Lisboa, ficar hospedado na cidade 1, 2, 3 dias conhecendo, novamente retorno para o aeroporto e pego meu voo para Praga. Tem outros nodais, por exemplo, como Air France, que passa em Paris, né? Tem essa opção para descer em Paris conhecer, outros como a KLM, que geralmente dá essa opção lá em Amsterdã. Então preste atenção se isso não é interessante para você também, tá bom? E se você, claro, né, não é o motivo principal do nosso canal de viagem, mas só para o destino, é passagem via única, passagem só de ida e pronto, tá ok? Dada mais uma dica então aqui para vocês. Preste atenção nessa dica agora porque ela é importante. Vamos falar sobre conexões, né? Conexões, o que tem para falar sobre isso? Normalmente, quando a gente procura uma passagem aérea, né, quase sempre, hoje em dia, né, para uma questão de economia das companhias aéreas, você vai fazer algum tipo de conexão. Você vai descer num aeroporto, trocar de avião para prosseguir a sua viagem, né? Como eu disse, isso ocorre muito nos nodais. Aqui no Brasil ocorre muito, por exemplo, São Paulo, né? Você de várias partes do Brasil, indo até mesmo para o exterior, você troca de avião em São Paulo, ou nodais internacionais, né? Como já citei, Lisboa, Paris ou então Amsterdã. O que é importante você observar nessa conexão? A nossa preocupação inicial nisso daí, o que é? Eu não quero ficar esperando muito tempo. Então eu vou procurar um voo que tenha uma conexão curta, de 1 hora, 40 minutos, alguma coisa assim. Cuidado, gente, que isso é muito perigoso. Qual é o perigo que tem nisso daí? O perigo é você desceu do avião para embarcar no outro, a conexão foi muito curta e não deu tempo deles tirarem sua bagagem do avião anterior para colocar no próximo voo. O que pode acontecer? Chega no seu destino final e cadê sua bagagem? Ficou perdida. Muitas vezes você só vai reaver essa bagagem 2, 3, 4, 5 dias depois e vai ficar só com a roupa do corpo. Nesse caso, né, seguro viagem muitas vezes pode lhe ajudar. Já passei por isso. E um seguro que me ajudou muito, isso é um capítulo que eu vou falar mais à frente sobre nossas viagens, que é seguro viagem. Um seguro que me ajudou muito foi o seguro que o cartão de crédito lhe oferece, tanto Visa, Elo e Mastercard, que é um seguro gratuito, caso você tenha comprado ou a passagem aérea ou alguma hospedagem com esse cartão. Grande bizu para você. Eles atenderam muito rápido e foram muito prestativos. Atendimento bem diferente do que eu recebi do seguro que eu paguei na viagem, que criou um entrave burocrático tremendo, mas isso eu vou falar depois. Então, gente, vai fazer um voo, procure uma conexão, um espaço confortável, que dê tempo muitas vezes para você passar pela imigração, para pegar o próximo voo, e também que dê tempo de tirar a sua bagagem do avião anterior e colocar no próximo. Cuidado com essa história, não quero esperar muito, vou pegar uma conexão bem rápida. É uma dica que eu estou dando. Claro que não precisa esperar uma conexão de 6, 7, 8 horas, tá bom? Escolha um voo que seja bem adequado, que traga conforto para você, mas que não vá também lhe atrapalhar no futuro. Tá? Essa dica importante. Vamos falar sobre voos domésticos, né? O que é isso, um voo doméstico, né? Voo doméstico é aqueles feitos dentro de um país ou dentro de uma comunidade. Por exemplo, voos dentro dos Estados Unidos, de uma cidade americana para outra, ou dentro da comunidade europeia, né? Mesmo de um país para outro, como é dentro da comunidade europeia, é considerado voo doméstico. Por exemplo, Amsterdã, na Holanda, para a cidade do Porto, em Portugal. Lá é considerado um voo doméstico. Qual a importância disso? Geralmente são voos bem baratos, tá? Então, por exemplo, eu quero ir de Fortaleza para Chicago. É uma passagem normalmente muito cara.
A passagem aérea mais barata do Brasil para os Estados Unidos quase sempre ou é para Miami ou é para Orlando. Varia muito, às vezes é para Miami, às vezes para Orlando. O que você faz então? Compra a passagem do seu destino para Miami, aqui por exemplo, Fortaleza, Miami ou Fortaleza, Orlando. Normalmente um preço razoável para você comprar é algo em torno de $500, um pouco mais de R$3.000, tá certo? Já um voo doméstico de Orlando para Chicago, né, um voo numa companhia aérea americana, ida e volta em torno de R$300. R$300, tá certo? Ou seja, eu gastaria pouco mais de R$3.300 para ir para Chicago, ida e volta, comprando um voo doméstico. Se eu fosse comprar um voo direto, Fortaleza para Chicago, mesmo fazendo conexões, seria bem mais caro, seria algo em torno de R$4.500, R$4.200. Então, muitas vezes, quando você quer viajar para o país e quer conhecer outros pontos lá dentro, vale a pena você comprar passagem para o local mais barato e comprar voos domésticos para complementar. Eu fiz isso também quando fui fazer o meu caminho de Santiago. Saía muito mais barato eu comprar uma passagem de Fortaleza a Amsterdã, passamos uma semana em Amsterdã hospedados, compramos a passagem doméstica de Amsterdã para a cidade do Porto. Saiu mais barato do que eu comprar a passagem de Fortaleza para a cidade do Porto, onde começamos o nosso caminho de Santiago. Essa é uma dica que pode lhe ajudar a economizar bastante. Época do ano para você comprar a sua passagem. Se você quer economizar, você tem que comprar nos períodos de baixa estação, principalmente no caso de voos internacionais. E que períodos seriam esses? Tanto para o hemisfério norte, seja para os Estados Unidos ou para a Europa, né? O período de baixa estação é abril e maio, ou setembro e outubro, até o comecinho de novembro também. Esses são os períodos onde você consegue comprar as passagens normalmente mais baratas, porque lá é baixa estação, tá? Então, quando for fazer o planejamento da sua viagem, se vocês forem adultos que trabalham, você consegue programar suas férias por esse período. O problema é quando você tem os filhos para lhe acompanhar. Muitas vezes uma viagem para Disney, não é? Aí você tem que adequar também com as férias escolares das crianças. Eu recomendo então, no caso especificamente da Disney, comprar para o final de novembro, começo de dezembro. Você também consegue comprar por preços bastante razoáveis. É uma época nos Estados Unidos onde nós estamos no final do outono, no começo do inverno, mas ali na Flórida o clima é bastante ameno, não tem aquele frio rigoroso. É muito melhor para você ficar naquelas filas dos parques da Disney, com esse clima mais ameno, do que enfrentar o verão americano lá em julho, temperaturas de 40 graus centígrados, realmente é muito quente. Sempre que eu viajo para os países do hemisfério norte, ou Europa, ou Estados Unidos, eu sempre procuro ir em novembro, dezembro, ou até mesmo janeiro, e por que não fevereiro, onde as temperaturas são mais amenas, é mais friozinho. Para nós aqui do Brasil que temos curiosidade para ver neve, dependendo para onde você vai, você tem essa possibilidade. Por exemplo, em maio de 2023, bodas de prata, 25 anos de casado, eu e minha esposa fizemos uma viagem para a Itália por 30 dias. Maio, que já é um período de primavera, nós conseguimos ver na região das Dolomitas, lá na Itália, onde são os Alpes italianos, né? Uma região que já pertenceu à Áustria. A Itália recebeu como indenização após a Primeira Guerra Mundial, e teve um dia lá que a gente conseguiu ver neve, e bastante, tá? Ao longo da viagem a gente já estava vendo neve já precipitada, neve antiga, né? Mas teve um dia que por acaso nevou, e nevou muito, foi bastante legal, a gente não tinha visto neve ainda, foi uma experiência bastante agradável. Então escolha muito bem o período em que você vai viajar, de acordo com as suas possibilidades, tanto para conseguir passagens mais baratas, como para pegar um clima mais agradável, ou até mesmo se você quer pegar um clima mais diferente. Dia da semana. Já falei da época do ano, mas também quero falar para vocês sobre o dia da semana. Em algumas companhias aéreas, em alguns voos para alguns destinos, dependendo do dia da semana que você está planejando viajar, tanto a ida quanto a volta, você pode conseguir passagens com a diferença de preço bem razoável. Exemplo, eu estava pesquisando nessa minha viagem que eu estou pretendendo fazer agora para Praga, voltando de Zurique, né? Eu estava pesquisando sempre indo na sexta-feira. Eu descobri que indo na terça-feira o voo saía consideravelmente mais barato. Então, quando for pesquisar a sua passagem nos sites de compra de passagem, mude um pouquinho os dias da semana. Se você tiver essa flexibilidade, né, verifique se 1, 2, 3 ou 4 dias de diferença para frente
ou para trás, se muda muito o preço e por causa disso muitas vezes vale a pena você alterar um pouquinho a sua programação, alterar um pouquinho o seu roteiro para conseguir um preço bem mais interessante, tá bom? Promoções. Realmente existem épocas do ano onde surgem promoções, onde você consegue comprar passagens bem mais barato. Vi alguns vídeos que relatam coisa que parece mágica. Você compra passagem com 90% de desconto. Se não consegue comprar assim, tá perdendo dinheiro. Eu não acredito muito nessa mágica, tá? Mas existem épocas, né, que surgem promoções que valem a pena. Principalmente nos aniversários, seja da companhia aérea ou dos sites que costumam vender passagem aérea. Por exemplo, Decolar.com. O Decolar faz aniversário em junho, mais ou menos do meio para o final de junho. Começa a surgir algumas promoções lá, inclusive pacotes, onde você consegue comprar por preços bem interessantes. Minha filha mesmo comprou uma passagem para Roma, ida e volta a passagem, mais 5 dias de hospedagem, por 12 parcelas de R$400. Muitas vezes você não compra nem a passagem por esse valor, tá? Então realmente foi bem interessante. CVC, outra empresa que vende também. A CVC faz o seu aniversário no início de maio. Vale a pena consultar o site para ver se tem pacotes, tem passagens que estão na promoção. A Latam Pass, quem tem o Latam Pass, né, que é aquele programa da Latam para juntar as milhas, né, no início de outubro eles também fazem promoções para você trocar seus pontos. O aniversário da Latam, 22 de junho, procure o site próximo ao 22 de junho, até mesmo no dia 22, vê se não está tendo alguma promoção de aniversário da Latam. A Gol Linhas Aéreas, no dia 15 de janeiro ela aniversaria. Então nessas imediações, entre no site da Gol, comece a procurar promoções de passagens, ver se vai aparecer alguma oportunidade interessante. Azul Linhas Aéreas, 15 de dezembro é o aniversário da Azul. Pode ser que tenha promoções nesse período também, imediações, um pouquinho antes, no dia e um pouquinho depois. A Air France, tanto a Air France quanto a KLM, as duas aniversariam em 7 de outubro. É uma época em que vale a pena você entrar no site das companhias aéreas e procurar alguns voos promocionais que eles podem oferecer. Aí dentro desse voo promocional você pode até escolher programar toda a sua viagem, né? De repente você conseguiu uma passagem muito barata para Londres. Aí você vai planejar sua viagem em cima disso, tá certo? E o Black Friday. Black Friday também costuma, não é garantido aqui no Brasil, mas eu já comprei pontos bem baratos. Por exemplo, eu comprei nessa viagem que eu fiz em fevereiro, o trecho Fortaleza-Miami, 36 mil pontos. Pontos, não é nem dinheiro. Consegui comprar. Por causa desse tipo de promoção é que eu consegui comprar passagem para 4 pessoas ir e volta com os pontos que eu tinha. Mas também tem promoções em passagem em dinheiro. Nem sempre aparece. Essa passagem que eu falei para vocês que eu vou para a Europa de R$ 5.700 estava mais cara no Black Friday. Então, fique sempre atento. Complementando aquilo que eu falei sobre promoções, né? Muitas vezes vale a pena você comprar pacote. Esses sites de venda, como o Decolar.com, como o CVC, eles oferecem pacotes com a passagem aérea e com a hospedagem em preços bastante interessantes. Então, quando estiver fazendo seu planejamento, principalmente quando for só para uma cidade, por exemplo, vou viajar para Foz do Iguaçu, vou passar uma semana lá. Ou vou para Roma, vou passar uma semana em Roma, né? Passagem ida e volta para o mesmo local, com hospedagem. Muitas vezes eles fazem pacotes com preços bastante interessantes. Então, se você vai fazer viagens singles, né, de destino único, sempre vale a pena você pesquisar isso daí, tá bom? É uma dica muito importante e não esqueça de fazer. Vamos falar agora então sobre eventos, tá? Quando você for pesquisar e programar a sua viagem, preste atenção se o local para onde você está indo não tem nenhum evento ocorrendo lá. Se tiver algum evento importante, os preços, em especial das hospedagens, mas também da passagem, podem disparar. Exemplo, nessa viagem que eu estou fazendo para a Europa, nós passaríamos por Munique, na Alemanha, né? Onde conheceríamos as cervejarias famosas de Munique. No entanto, após planejar todos os trechos anteriores, quando a gente chegou em Munique, que eu fui ver a hospedagem, estava caríssima. Em outros lugares, quando a hospedagem eu via diárias com 600, 700 reais, em Munique estava 1.900, 2.500. Estranhando, eu fui observar por que está tão caro aqui. Quando eu fui ver, era na época do Oktoberfest. Ou seja, o preço das hospedagens aumentavam muito. Por exemplo, se eu tivesse comprado, por exemplo, passagens ou hospedagem para Fortaleza na época da Copa do Mundo que teve aqui,
o preço dos aluguéis temporários ou o preço dos hotéis disparou também. São coisas que a gente precisa prestar muita atenção. Alternativas para isso: em vez de ir para Munique, eu alterei o meu roteiro e fui para uma cidadezinha muito agradável na Alemanha, que é Garmisch-Partenkirchen, né? Próximo ao ponto mais alto da Alemanha, um pico. Inclusive a gente vai fazer uma visita, e possibilitou também que a gente fizesse um bate-volta lá para Neuschwanstein. Perdoe se a minha pronúncia não estiver correta, que é onde tem aquele castelo lindo e maravilhoso que inspirou o Walt Disney a fazer o castelo da Cinderela, tá? Muitas vezes ocorre isso daí, que você precisa fazer uma alteração, mas oportunidades acabam se abrindo. Então se ligue nisso daí também. Onde pesquisar os preços das passagens? Uma das dicas mais importantes desse nosso vídeo sobre compra de passagem. Onde eu costumo pesquisar? 3 locais: Decolar.com, principalmente Google Voo ou Google Fly, onde eu vou tentar mostrar um videozinho aqui como fazer, e Skyscanner, que tanto é um site quanto também tem um aplicativo para celular. Skyscanner e Google é o principal onde eu pesquiso, e com eles eu consigo ver se tem alguma vantagem, tá certo? E sempre que você pesquisar, vá no site da companhia aérea onde você viu a passagem mais barata, para ver se não está tendo alguma promoção no próprio site da companhia aérea. Se possível, tente navegar no modo oculto, tá? Para ocultar o seu IP e a companhia aérea não saber quem está pesquisando, tá bom? Então, Google Fly ou Google Voo, qual é a grande dica que eu dou para vocês? Quando eu vou para Europa ou para Estados Unidos, eu boto lá a minha cidade de origem, e em vez de colocar uma cidade de destino, eu coloco, por exemplo, Europa. Vai aparecer lá no Google Voo todos os principais aeroportos na Europa com o preçozinho da passagem naquele período que eu estou pesquisando, e eu consigo ver qual o local mais barato, onde varia muito. Geralmente pode ser Amsterdã, pode ser Barcelona, pode ser Milão, pode ser Roma, né? E isso ajuda muito na nossa programação da viagem, porque lembrem que eu falei, se você encontrar um local na Europa, por exemplo, muito barato em relação aos outros locais, compre para ali, mesmo que não seja o seu destino principal. E depois você compra um voo doméstico para o seu destino principal, né? Você vai fazer uma espécie de stopover por sua própria conta. Vai para aquele destinozinho inicial, onde a passagem está bem mais barata, conhece o local, se for aprazível, se for interessante, e em seguida viaja para o destino final que você queria ir. Foi o que eu fiz quando eu fiz o caminho de Santiago. O caminho para a cidade do Porto, de onde eu começaria o caminho, estava muito mais caro do que o caminho, se eu fosse primeiro, do que a passagem, se eu fosse primeiro para Amsterdã, passei uma semana lá, depois fui para a cidade do Porto. Valeu a pena demais, foi uma viagem maravilhosa. Essa primeira semana que eu fui, tive a oportunidade de fazer bate e volta em Bruxelas, para conhecer, fora as outras atrações dos Países Baixos que tem ali. Foi fantástico. Então, pesquise adequadamente através do Google Fly, tá bom? Essa é uma dica importante. Lembre-se sempre de variar os dias da semana próximos ali, dentro da flexibilidade de viagem que você tem para fazer, para ver se você não encontra uma viagem mais barata, tá? E compre com antecedência, fazendo pesquisas ao longo do ano, com bastante antecedência, para ver se não está tendo uma baixa nos preços. Programa de pontos, pessoal. Programa de pontos é uma das formas mais inteligentes que você tem para viajar. Você cadastra seu programa de pontos no aplicativo do seu banco, no celular. Meu, por exemplo, é o Banco do Brasil, mas também tem no Bradesco, né? Cadastra para que acumule os pontos conforme você vai usando o seu cartão. Eu uso a Livelo para acumular os pontos. E depois esses pontos você pode utilizar de várias formas, né? Se você quiser utilizar para fazer compras, comprar alguns itens, pode. Eu prefiro utilizar em duas coisas. Ou eu transfiro para um programa de milhagem de companhia aérea, como o Latam Pass, que é o que eu uso, mas tem diversos outros, cada companhia aérea tem o seu. Ou você pode utilizar também para pagar hospedagens. Pois é, muita gente não se atenta a isso, mas também dá para usar os pontos da Livelo, por exemplo, para pagar hospedagens. Na minha próxima viagem, por exemplo, 3 das cidades, ao invés de eu pagar a hospedagem, eu usei os pontos que eu tinha na Livelo. Sempre uma dica muito importante de segurança, tá, pessoal? Use sempre isso que você for abrir para ver seu extrato, ver como é que tá os pontos, fazer transferência ou até alguma compra com seus pontos. Use ou no seu celular ou no seu computador pessoal. Eu tive, por exemplo, um colega que foi fazer isso no intervalo que ele teve no trabalho, foi acessar na internet pelo computador do trabalho, saiu depois para almoçar, quando voltou
tinha deixado logado naquele computador, alguém entrou, transferiu os pontos dele, o cara perdeu 70 mil pontos, né? Fez uma compra num determinado supermercado da cidade lá para entregar, tá bom? Então aí, como estava logado com senha, com tudo, não tinha mais volta, perdeu, né? Como os vagabundos e marginais dizem, perdeu mané, né? Vagabundo e marginal que fala assim, perdeu, não teve. Então, para evitar esse tipo de dissabor, né? Esse tipo de aborrecimento, muito cuidado onde você faz sua senha e seu login, tá bom? Preferencialmente no seu computador pessoal, no seu laptop, ou então no seu celular, no aplicativo da Livelo. O meu programa, que é o Latam PES, que eu uso também, o Latam PES eu pago algo próximo a R$40 por mês, e todo mês a Latam também deposita 1000 pontos no meu programa, são 12 mil pontos por ano que eu ganho, mais os pontos que eu transferi da Livelo, do meu aplicativo do Banco do Brasil. E como eu disse já a vocês, já comentei em vídeos anteriores, eu juntei durante 1 ano e meio pontos e consegui viajar eu, minha esposa e meus 2 filhos. Pegamos 4 passagens de ida e volta para Miami com esses pontinhos, tá bom? Então vale a pena fazer isso de forma inteligente. Alguns sites também, a Amazon e outros também oferecem retorno de pontos quando você faz compras. Tem que pesquisar isso aí direitinho para você economizar, inclusive na hora de comprar sua passagem, tá bom? Dica fortíssima essa. Use pontos, programa de pontos, programa de milhagens. Vamos então para as dicas finais na compra de passagem, né? Principal, chegue cedo no aeroporto. 2 horas antes para voos domésticos, 3 horas antes para voos internacionais. Parecem bobagem. Ah, eu já sabia disso, eu já sei disso. Será que precisa chegar cedo assim? Quanto mais cedo você chegar, menor a possibilidade de ocorrer o overbooking. Porque muitas vezes a companhia aérea vende mais passagens do que assentos disponíveis, e aqueles que chegam por último acabam perdendo o voo. Ah, mas ele vai ganhar uma indenização. Vale o aborrecimento que você pode ter? Vai que você se programa para chegar mais em cima da hora, pega um engarrafamento. Perdeu o voo, muitas vezes atrapalhou a viagem sua e da sua família inteira. Então, chegue cedo para evitar esses dissabores, né? Parece bobagem, mas a gente vê gente que vai fazer vestibular, vai fazer a prova do Enem e chega segundos após o portão fechar. Então, evite isso para que essa viagem que você passou tanto tempo programando não se estrague. Outra coisa muito importante, uma dica importantíssima: preste muita atenção na hora em que você estiver comprando a sua passagem no site, para evitar cometer algum erro, como comprar na data errada. Você se distraiu preocupado com o preço e errou a data, muitas vezes do mês, ou do ano, ou do dia. Aí vai ter que cancelar essa passagem, aguardar a restituição, comprar uma nova passagem. Parece bobagem, mas acontece até com quem já tem experiência. Quando eu comprei minha passagem com pontos, agora para ir para Miami, o que aconteceu? Poxa, encontrei uma passagem ótima, um valor excelente, que era um voo direto Fortaleza-Miami, coisa rara, voo direto Fortaleza para Miami, 6 horas de voo. Quando eu fui ver o meu ticket, o bilhete que eu tinha comprado, eu tinha comprado a passagem errada. Era um voo que era Fortaleza para São Paulo trocava de avião, São Paulo ia para Santiago do Chile trocava de avião, aí Santiago do Chile eu ia para Miami. Um voo de 6 horas se transformou num voo de 23 horas. Claro, consegui cancelar a passagem, aguardei 1 semana para receber meus pontos de volta e consegui comprar um pouquinho mais caro, poderia ter sido muito mais caro, uma nova passagem para Miami. Tudo isso poderia ter sido evitado se eu tivesse me concentrado bem na hora, de preferência com alguém olhando junto com você no computador, para evitar esse tipo de erro. Muitas vezes o excesso de confiança de quem já tem experiência em comprar leva a isso, né? É como um conselho que eu vi num curso que eu fiz sobre fotografia de celular. Uma coisa que o cara repetiu o tempo todo: limpe a lente do seu celular antes de começar. Ah, é bobagem, é claro que tem que fazer isso. Depois eu comecei a observar a quantidade de vezes que eu esquecia de fazer e borrava geralmente aquela primeira foto que eu fazia, tá bom? Gente, essas são as principais dicas, espero ter ajudado vocês em relação à compra de passagem.